casos, o aumento da curva do novo coronavírus em Santos e também na região da Baixada Santista. E isso depois de uma redução importante. Na semana passada, lembrando, Santos e região da Baixada foram reclassificadas essas cidades pelo governo de São Paulo na quarta-feira passada, saíram da zona vermelha de total restrição, só com serviço essencial, e foram para a zona laranja, assim como a capital paulista. O que prevê essa zona laranja? A reabertura gradual da atividade econômica, o que está acontecendo aqui e também lá. Só que aí, nas últimas 24 horas, essa região de Santos, da Baixada, registrou 25 mortes por Covid-19. O nosso repórter, Rodrigo Nardelli, falou de lá um pouco sobre o que está acontecendo e agora a gente recebe o prefeito da cidade de Santos, que também responde politicamente por toda a região da Baixada, o Paulo Alexandre Barbosa, que esteve aqui no Edição das 10 há exatamente 2 semanas, falando sobre isso. Prefeito, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Edição das 10 e é claro que a minha pergunta principal é: será que aquela abertura que o senhor tanto desejou e acabou, inclusive, promovendo a despeito do que dizia o governo de São Paulo há 2 semanas, que ainda não era o momento, vocês decidiram abrir mesmo assim? Será que isso não explica, pelo menos em parte, o aumento das mortes aí na região? Bom dia, Aline, Raquel. Não explica, Aline. Porque, em primeiro lugar, é importante ressaltar por que os números de Santos estão acima da média nacional, estão fora de uma curva aceitável. Porque nós estamos trabalhando aqui uma estrutura de testagem que poucas cidades no Brasil e no mundo têm. Para que você tenha uma ideia, Aline, o Brasil aplica 464 testes para cada grupo de 100 mil habitantes. Em Santos, nós estamos aplicando quase 10 mil testes para cada grupo de 100 mil habitantes. É 20 vezes mais do que o Brasil aplica. Portanto, os números que estão sendo divulgados todos os dias pelo governo e que são reproduzidos pela imprensa, eles não reproduzem a verdade. Há uma subnotificação. E em Santos, nós estamos tendo uma capacidade de testagem que nos permite estar próximo da realidade, da verdade. Sem testes, sem verdades. Se você não faz exames, se você não aplica testes, obviamente que você não vai encontrar casos confirmados e nem vai registrar os óbitos decorrentes do Covid-19. Aqui a gente está fazendo o trabalho de forma muito correta, como deve ser. Aliás, baseado em muitas experiências mundiais que investiram na testagem. Com relação à abertura, o nosso plano de reabertura, ele é muito rigoroso, né? Você falou da questão do Estado. O que houve há 2 semanas foi uma discussão com o Estado, porque o Estado estava baseado para classificar a região na fase vermelha em números equivocados, em números errados, né? Nós já estávamos na laranja desde o primeiro dia de divulgação do Plano São Paulo. E foi esse equívoco que foi corrigido pelo Estado nessa última semana. Portanto, nós iniciamos as atividades aqui na última quinta-feira com medidas mais restritivas ainda do que o Estado. O Estado, por exemplo, liberou na fase laranja a abertura de shopping. Em Santos, nós não abrimos nenhum shopping. Na fase vermelha, o Estado liberou as igrejas, liberou os hotéis. Aqui, nós mantivemos as igrejas e também os hotéis fechados, mesmo quando eles eram permitidos pelo Estado. Então, nós estamos tendo muito cuidado e muita prudência. E esse número das últimas 24 horas, a gente tem que tomar um cuidado nessa análise, na interpretação, porque ele não corresponde às mortes que ocorreram nas últimas 24 horas. E sim, nas mortes que foram confirmadas, ou seja, os laboratórios levam alguns dias, né, para confirmar os óbitos. Portanto, Perfeito. Não são mortes que ocorreram nas últimas 24 horas e, portanto, não tem nenhuma relação com a abertura tímida e rigorosa que nós implementamos a partir da última quinta-feira. Muitas Perfeito. vezes esses resultados são de 10 a 15 dias atrás. Prefeito, Raquel falando aqui do Rio, desculpa te interromper, de qualquer maneira os números ainda são muito grandes, né? Sejam das últimas 24 horas ou não esses óbitos confirmados, mas os números ainda são preocupantes. E a gente lembra aqui na região, o Vale do Ribeira, por exemplo, que tem municípios limítrofes com os da Baixada Santista, apresentou também um aumento de número de casos. A gente sabe que é um trânsito bastante grande, as cidades são muito próximas, uma pessoa mora numa cidade e trabalha na outra, quer dizer, essa circulação também não preocupa? Não seria um momento também de fazer uma revisão em relação ao número de aumento de casos nas cidades vizinhas?
Olha, Raquel, os números não estão fora da realidade, não. Eles não estão também em franco aumento. Ao contrário, se você observar a taxa de letalidade, que na minha opinião é o mais relevante a ser observado, por quê? É o número de pessoas que morrem em relação àquelas que têm a doença. Nosso objetivo qual é no sistema? É de salvar vidas. A taxa de letalidade do município de Santos, ela é abaixo da média nacional, abaixo da média do Brasil. Estamos em 3,4, Brasil 6, abaixo da média do estado de São Paulo, que é mais de 6, abaixo da média da capital e abaixo da média mundial. Então isso comprova a excelência do sistema de saúde que nós temos aqui. Ele está funcionando. E mais do que isso, Raquel, a gente está fazendo um acompanhamento diário. Não há sobrecarga do sistema. Na ocupação de UTI, por exemplo, aqui em Santos, a gente tem 53% apenas das UTIs ocupadas, pouco mais do que a metade, ou seja, temos ampla capacidade para atender quem fica doente. Isso se reflete porque a cidade fez a lição de casa, nós abrimos aí mais de 500 leitos nessa pandemia. Por isso nós temos hoje capacidade de atender as pessoas que ficam doentes e esse é o nosso principal objetivo. Com relação ao Vale do Ribeira, Raquel, é uma região que é mais distante da Baixada, embora seja classificada e avaliada, né, pelo governo do estado, também separadamente, ela é uma região distante. Então, muito poucas pessoas vivem no Vale do Ribeira e moram aqui em Santos, por exemplo, ou trabalham em Santos, ou estudam em Santos, né? O que o Nardelli colocou na notícia aí, na divulgação, seriam as cidades da Baixada. E para essas cidades da Baixada, nós temos uma estrutura adequada de capacidade hospitalar. Agora, evidentemente, que esse dado tem que ser monitorado diariamente. Se subir a taxa de ocupação, né? Se aumentar o número de internações nas últimas semanas, que não tem aumentado, o número de internações ele está estável, né? Esse é um dado que também nos preocupa. Nós estamos tendo atenção a tudo e muita responsabilidade. Se isso mudar, imediatamente nós vamos retroceder, né? Não há nenhum compromisso com abertura desenfreada, com flexibilização. Nosso compromisso é com a vida. E os indicadores de hoje e das últimas semanas, há 5 semanas, nós estamos com redução da taxa de ocupação das nossas UTIs. 5 semanas, a ocupação caindo, ou seja, uma curva importante, que apontou que nós podemos fazer essa flexibilização tímida, gradual, rigorosa. O Estado, por exemplo, liberou 7 dias por semana para funcionar o comércio na fase laranja. Aqui a gente autorizou 5 dias apenas. Então, nós vamos testando o comportamento da população e aí, conforme os indicadores forem se mantendo, a gente vai partindo para novas atividades. Com muita responsabilidade, como a gente conduziu a pandemia desde o seu início. Tá certo. Queria agradecer muito mais uma vez a presença do prefeito de Santos aqui com a gente, Paulo Alexandre Barbosa. Desejamos o melhor para todo mundo, saúde a todos. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada. O espaço está sempre aberto aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço, Raquel, Aline, a oportunidade de falar com vocês aí na Globo News. Até mais.